Olá, sou a professora Ilma Moraes e a dica de hoje será sobre a diferença de juros simples e juros compostos. Então, quando uma pessoa ela pega dinheiro emprestado de algum banco ou instituição financeira, alguma quantia extra será cobrada pelo uso desse dinheiro. Esse valor extra é chamado de juros. E eles podem ser cobrados de duas maneiras, que nós chamamos de regime de capitalização, os juros simples ou juros compostos. No juro simples, o juro ele é cobrado apenas em cima do montante que foi emprestado, ou seja, do capital inicial. Já no juro compostos, os juros são calculados sobre o montante emprestado somado aos juros acumulados em cada período, ou seja, um juro sobre juro. Você vai entender melhor na explicação abaixo, aonde você vai entender o que cada letrinha dessa significa. Juros, montante, o capital, a taxa, o que cada um deles significa. Vamos pela definição. No juro simples, nós sabemos que são juros que são calculados com uma porcentagem sobre o valor do capital inicial. O juro composto refere-se aos juros que são calculados como um percentual do capital inicial mais os juros que são acumulados. Então, a gente observa aí a diferença entre um e o outro. Um é calculado apenas a porcentagem sobre o valor do capital inicial, que é o juro simples. O juro composto já é calculado um percentual no capital inicial mais os juros que é acumulado. O acréscimo. Como é que é feito o acréscimo? No juro simples, é somado ao capital inicial no final da aplicação. Já nos juros compostos, é somado ao capital ao fim de cada período da aplicação, formando juros sobre juros. Qual é o crescimento que acontece nesse regime de capitalização? No juro simples, nós temos um crescimento linear. Por quê? Porque nós temos aí uma progressão aritmética. Por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Então, essa progressão aritmética, o regime aqui no juro simples, ele vai se tornar um crescimento linear. Enquanto que nos juros compostos, nós já temos uma progressão geométrica. Nessa progressão, 2, 4, 8, 16, 32, 64, nós vamos ter um crescimento exponencial. Então, nós observamos aí que vai haver essa diferença entre o juro simples e o composto. A fórmula. A fórmula nós temos aí no juro simples, que é juros igual ao capital vezes a taxa e vezes o tempo. Nos juros compostos, nós já temos M, que é igual a C, que é o montante, que é igual ao capital. Entre parênteses, nós temos 1 mais a taxa, fecho parênteses, e temos elevado a N, que no caso esse será também o tempo, considerado como tempo, que é o período. Então, essas são as fórmulas que são usadas para encontrarmos tanto os juros simples como os juros compostos. Quando que nós utilizamos, por exemplo, no nosso dia a dia, os juros simples e os juros compostos? O juro simples, esse tipo de juro, ele é mais utilizado na cobrança de financiamentos, nos impostos atrasados, nas compras a prazos, entre outras negociações. Já nos juros compostos, esse tipo de juro ele é mais utilizado pelo sistema financeiro e em diversos outros cálculos econômicos. Qual é
o retorno que nós temos quando nós utilizamos esse regime de capitalização? Nos juros simples, nós temos um retorno mais baixo. E nos juros compostos, nós temos um retorno alto. O valor do capital principal, né? No juros simples, esse valor de capital ele é constante, ele é permanente, ele não vai sofrer nenhuma alteração. Já no caso dos juros compostos, o valor do capital principal ele vai mudando durante o período do empréstimo, durante o período da negociação. Ou seja, no primeiro período, o valor do capital é 1. No segundo período, o cálculo já não vai ser mais feito no mesmo valor do capital inicial. Ele já vai ter sofrido uma alteração. E assim sucessivamente. Os juros que são cobrados em cima no caso do juro simples, em cima do capital inicial. O juro é cobrado em cima do capital inicial. No caso dos juros compostos, os juros eles são cobrados em cima do capital inicial mais os juros acumulados. Por esta razão, é que o valor do capital principal ele não é permanente no caso dos juros compostos. Vou citar um exemplo para vocês, um exemplo simples, mas que vai dar para vocês compreenderem direitinho. Vamos lá. João, ele pegou R$500 emprestado durante 3 meses, com uma taxa de 10% ao mês. Então, vamos entender quanto de juros João pagou no final desse acordo. Vamos utilizar a tabela do juro simples, o cálculo do juro simples, para vocês primeiro entenderem Depois, nós vamos utilizar o mesmo processo, só que na tabela de juros compostos. Vamos usar os 3 períodos, são os 3 meses. No primeiro mês, o capital de R$500, a taxa de 10%. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular 10% de R$500, que é o valor do capital. 10% de 500, eu cancelando aqui os 2 zeros, que está na parte do numerador, com os 2 zeros do numerador, vai me sobrar 10 vezes 5, que vai dar 50. Então, esse 50 aqui é os juros que eu encontrei no primeiro período. Então, eu vou somar agora R$500, que é o valor do capital, mais os R$50 dos juros que eu acabei de encontrar, e eu vou obter na soma 550. Esse 550 é o montante do primeiro período, ou do primeiro mês. Vamos para o segundo. No segundo mês, como vocês observaram na explicação anterior, o capital ele não altera. No caso do juro simples, o capital permanece o mesmo. Então, eu já sei que os juros também vai ser o mesmo, é só R$50. O juros não vai aumentar, não vai ter uma alteração. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor do montante, R$550, e vou somar com mais o juro do segundo mês, com mais R$50. Eu vou obter um valor de R$600. Esse vai ser o montante do segundo período, ou o segundo mês. Então, o montante será R$600. Aí vamos para o terceiro período, terceiro mês. O capital não vai sofrer alteração e nem os juros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor do capital anterior, que é R$600, e vou somar com mais R$50, que é o juro desse terceiro período. Somando os 600 mais os R$50, eu vou obter R$650. Então, esses R$650 será o valor do meu montante no final do terceiro período, ou do terceiro mês, certo? Se vocês observarem na linha de juros, eu somando os juros de cada mês, eu vou obter R$150 de juros. E indo para o montante, eu obtive um montante no final de toda a transação, eu obtive R$650 de montante. Dessa forma, nós utilizamos no regime de juros simples. Agora, vamos ver a mesma situação usando o cálculo em juros compostos. Eu vou usar a mesma situação de João, certo?
contando que desta vez João ele ficou com essa dívida, né, numa financeira, no valor de R$ 500, e ele foi pagar essa dívida, que já estava com 3 meses de atraso, e a taxa que foi cobrada para ele pelo atraso foi de 10% ao mês. Observe como vai ficar o cálculo agora em cima de um regime de capitalização de juros compostos. Vamos calcular o primeiro mês, ou o primeiro período. Então, eu vou pegar 10% de R$ 500. Cancelando os 2 zeros aí, do numerador e do denominador, me sobrou 10 vezes 5, que eu vou obter R$ 50. O mesmo juro, se vocês observarem, é o mesmo juro lá do início, na transação que nós fizemos de juros simples. Então, eu vou pegar esses R$ 50 e vou somar 500 do capital inicial. Então, eu tive quanto aí? Obtive, somando 500 mais 50 é igual a 550. Então, esse vai ser o montante. Então, você vai colocar lá na tabela R$ 550, que vai ser o montante, o valor que eu encontrei. Vamos agora para o segundo período, ou o segundo mês. Nós vamos calcular 10%. Agora, nós não vamos calcular esses 10% em cima ainda dos R$ 500, como é feito no juros simples. No caso aqui dos juros compostos, nós vamos calcular 10% em cima do valor do montante. Ou seja, 10% em cima de 550. 10%, calculando de R$ 550, eu vou obter, cancelando o zero do numerador com o do denominador, o outro zero do numerador com o do denominador, eu vou ter 1 vezes 55, que vai ser R$ 55. Esse aí é o valor do juro no segundo mês, no segundo período. Então, eu somando, agora eu vou somar o valor do montante, 550, mais esses R$ 55 de juros, eu obtenho R$ 605. Então, esse é o valor do montante do segundo período. Eu vou colocar R$ 55 lá na tabela, os juros, e 605 lá no lugar do montante. Certo? Agora, vamos para o terceiro período, ou terceiro mês. Eu vou novamente pegar o valor do montante. Não vou pegar o valor do capital, que era R$ 500, como era feito lá no juros simples. Eu vou pegar o valor do montante atual do segundo mês, que é qual? R$ 605. Então, eu vou calcular 10% de 605. Fazendo um cálculozinho aqui para vocês, cancelo o zero do numerador com o zero do denominador. Então, sobrou o quê? Sobrou 1 vezes 605, que vai dar igual a 605. No denominador sobrou o quê? 10. Então, vou fazer aqui, uma fração ou uma divisão. 605 dividido por 10 vai dar igual a 60,50. Esse é o valor dos juros lá no terceiro período. Então, o que é que eu vou fazer agora? Agora, eu pego o valor do montante do segundo período, que é 605, somo com esses juros que eu acabei de encontrar no terceiro período. R$ 605 mais R$ 60,50, que é o meu juro atual, somando eu vou obter R$ 665,50. Esse é o valor do montante atual. Então, vamos lá para a tabela. Na tabela, eu coloco, então, o valor dos juros, que é R$ 60,50, e o valor do montante que eu somei com o montante anterior deu R$ 665,50. Observe que nos juros eu obtive a alteração. Olha só, juntando agora as tabelas para vocês observarem. Lá no juros simples, observe na parte de juros, não teve nenhuma alteração. Os juros continuou nos 3 períodos, no primeiro, no segundo e no terceiro período, o juros sempre foi R$ 50. E houve alteração só no montante. Aqui já na tabela de juros compostos, nós observamos que no primeiro mês o juro foi R$ 50. No segundo mês o juro foi R$ 55. No terceiro mês o juro já foi R$ 60,50. E observe que houve alteração também no capital. Primeiro mês o capital foi de 500, que era o valor do débito de João. No segundo mês ele já passou para 550. No terceiro mês ele já passou para 605. E aí, somando com os juros,
eu obtive no final R$ 665,50, certo? Então, de juros eu tenho R$ 665,50 e o montante, que é o valor que João vai pagar, R$ 665,50. A diferença é que nos juros compostos toda a transação é feita juros em cima de juros, certo? Deu para compreender direitinho aí? Essa é uma explicação simples, é uma dica apenas para vocês poderem entender qual é a diferença entre os juros simples e os juros compostos, ok? Essa foi a nossa dica de hoje, espero que você tenha gostado. E se gostou, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe com os amigos. E se você quiser fazer algum comentário, alguma observação, dar a sua sugestão, deixe o seu recadinho abaixo que eu irei ler todos, ok? Até a próxima!